Bom dia a todos. Estamos iniciando nossa primeira aula de sistema de computador. Tudo tranquilo com vocês? Nesse momento nós temos na aula o Alair, o Alex. Como é que estão as aulas de vocês? Tudo tranquilo? Todos fizeram as atividades que nós já postamos na outra disciplina, que é de matemática discreta? Alex, pessoal, vamos conversar. Não, ok. Pessoal, eu vou postar aqui no chat a outra plataforma que eu acabei de criar do conteúdo de sistema de computador, tá bom? Vou pôr também aqui agora o link para vocês terem acesso a esses dados. Deixa eu organizar aqui. Ok. Como é que vai ser agora nossos dois componentes? Tanto matemática discreta como sistema de computador. Nós já tivemos já 5 aulas de matemática discreta e essa é a nossa primeira aula de sistema de computador. Nós tivemos uma reunião onde era para ter sido uma aula de cada, não é para me ter dado tantas aulas de matemática discreta e depois sistema de computador. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos intercalar uma aula na quinta de sistema de informação e na sexta-feira de matemática discreta. Como nós já temos 5 aulas de matemática discreta, então amanhã nós também vamos dar aula de sistema de computação, para ficar mais ou menos nivelado. Porque eu precisava, hoje é a sexta aula, no geral, teria que ter sido hoje a terceira aula de cada. Terceira aula de matemática discreta e a terceira aula de sistema de computador. Então, nós vamos nivelar um pouquinho para a gente alinhar os conteúdos. Tranquilo, Alex, Alair? O conteúdo de sistema de computador, na minha visão, eu acho que é o componente mais tranquilo que vocês vão ter no momento. Que nós vamos falar mais parte técnica de computadores. E a maioria vocês já conhecem, tanto da parte de hardware, software, programação, de programa de computadores, configurações. Então vocês já têm uma certa noção sobre esses conteúdos. Então o que acontece? Então hoje, amanhã nós vamos seguir por esse caminho, para até um pouquinho aqui as atividades de matemática discreta, vocês tentarem colocar em dia essa atividade, que eu preciso que vocês coloquem em dia, para mim estar avaliando como é que está a situação. Ok? Então eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Só um minutinho. Ok. Pessoal, vocês estão vendo essa tela que eu coloquei? Computador e seus componentes. Ok. Pessoal, vocês têm noção de parte técnica de computadores? Alex, Alair, certo. Então vamos falar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre hardware. Amanhã nós vamos falar sobre software. Hardware, eu vou mostrar um pouquinho como é que foi a evolução dos computadores
principalmente no final da década de 90 até as datas atuais. Então, é um conteúdo bem tranquilo, aonde as atividades que eu vou passar depois dela, super tranquilos, vocês vão conseguir fazer tranquilamente sozinhos, mas se caso precisar, eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Então, primeiramente, nós vamos estar falando sobre os principais componentes. Você conhece um computador? Você saberia descrever os seus componentes mais importantes? Você realmente reconhece um computador? Descreva o nome de cada componente abaixo. Então, o que acontece? Eu tenho um computador de mesa, não é verdade? Tenho. Esse aí não é um computador de mesa? Pessoal, eu preciso que vocês participem mais. Sim. Por exemplo, o que é composto um computador? Me falem para mim. Nós temos teclado, mouse, gabinete e monitor. Esses quatro são a parte física de um computador. Mas por dentro de um computador, dentro de um gabinete, o que eu tenho dentro de um gabinete? Eu tenho placa-mãe, eu tenho processador, eu tenho memórias, tenho gravadora de leitora de CD ou gravador de DVD, eu tenho, se eu comentei o HD, estou comentando novamente, placa de som, placa de vídeo, ou seja, são todos placa de rede, são todos responsáveis que funcionam dentro de um computador, dentro de um gabinete. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, se você respondeu monitor, teclado, mouse, gabinete, acertou. Mas se a sua resposta foi monitor, teclado, mouse, torre, também acertou. Por quê? Muitas pessoas falam que aquele gabinete chamamos de torre. Agora, tem gente que fala que o computador, eu vou mandar consertar minha CPU. CPU não é computador. CPU não é gabinete. CPU, ele é um componente que faz parte dentro do gabinete. CPU, ele é o processador do computador. Ele é o processador que faz processar todas as informações do computador. Nós vamos ver agorinha o que é uma CPU, para vocês entenderem um pouquinho. Primeiro, o que significa CPU? Que eu falei que é processador. Unidade Central de Processamento. Hoje nós temos duas grandes marcas, também nós vamos estar comentando aqui um pouquinho, de processadores, que é a Intel e o AMD. Gabinete é a caixa metálica no qual organizamos as peças internas do micro, como HD, placa-mãe e assim por diante. Pessoal, você já imaginou como é que seria um computador se todas as peças fossem soltas? Teria como você carregar de um lugar para o outro? Eu sei, olha, tudo solto. Tem como você carregar para lá e para cá? Então, o que acontece? Quem já é acostumado com o computador, já faz isso um pouquinho melhor, já faz isso também. Deixa aberto para ventilar melhor, essas coisas. O gabinete funciona como uma espécie de carcaça, ou seja, uma caixa metálica no qual organizamos as peças internas do micro. Pessoal, eu não vou ficar lendo tudo que está na tela, tá bom? Lembrando que o material pode ser postado e vocês, qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar verificando depois, tá bom?
A CPU, unidade central de processador, é conhecida como processador, como eu falei inicialmente. É um componente localizado dentro do gabinete e é considerado o cérebro do computador, pois todas as informações passam por ela. Então, o primeiro item que nós vamos estar falando é sobre o gabinete. Como já falamos, é a parte metálica, né, onde organiza todos os periféricos do computador. Ele é uma caixa metálica, onde existem vários tipos de gabinete. Nós temos o gabinete game, gabinete de desktop, que é aqueles deitados. Nós temos gabinete mini torre, que eles são menores, gabinete torre, que são maiores. Então, só que os mais conhecidos são o torre, que é o da foto aí, e os de desktop, aqueles que a gente coloca um monitor por cima, que é muito utilizado em repartições públicas, né? Em órgãos do governo. Até aí, tudo bem? Pessoal, o que eu acho mais engraçado é que ontem eu dei uma aula de matemática discreta à noite. O índice de alunos que participam à noite é muito alto. Eu não sei por que de manhã o índice é tão pequeno. Quer dizer, basicamente quase todas as aulas são os mesmos alunos. São vocês, por exemplo, tem mais uns 2 alunos que até agora não entrou. Ou seja, a nossa média de aula, de alunos por aula, em torno de 4 ou 5 alunos. E ontem eu cheguei a ter 17 alunos em aula. Quer dizer, eu não sei por que de manhã nós temos essa dificuldade dos alunos assistir a aula. Ah, vamos falar sobre essa peça muito importante que nós utilizamos no computador, que é o DVD. Você sabe que o DVD, ele nós temos o DVD interno, que é dentro do computador, e temos o DVD externo, que é a leitora de CD e DVD. Você sabia que maior é a velocidade dele, mais rápido ele lê um CD ou um DVD? Vocês sabiam disso? É o seguinte, todo DVD, ele lê um DVD, um filme, um CD, no máximo em 8x para DVD e no máximo 52x para CD. Maior é a qualidade do seu CD, da sua leitora, ele roda mais rápido aquela mídia. Então, por isso que hoje as leitoras de DVDs, ele lê até em 8x e os CDs até em 52x. Você já compraram alguma vez um CD ou um DVD pirata? Uhum. Alguma vez vocês comprou e ele não lia? Ficava travando? Você sabe por que acontece isso, Alair? Você acha que é sacanagem das pessoas? É o seguinte, eu vou explicar o porquê que acontece isso. Uma pessoa que grava um CD pirata, eles usam gabinetes com 8 a 10, mais ou menos, leitura de CDs. Ou seja, tem a matriz e faz a gravar as cópias. Um DVD de filme, por exemplo, ele, se seu DVD for novo, ele lê em 8x. Então, o que acontece? Um DVD, eles demoram para gravar em torno de 4 minutos para gravar um filme em 8x. Se eles gravassem em 2x, que é uma velocidade menor, ele gasta em média de 15 minutos. Então, eles perdem muito tempo se gravar numa velocidade baixa.
Então, o que acontece? Se você tem uma leitura de CD nova, ele vai ler o CD ou DVD. Agora, se você tem um DVD de 1 ano de uso, 6 meses de uso, todas as vezes que você põe um DVD, ele perde um pouquinho da qualidade dela. Então, o que acontece? Ele não lê mais 8x, ele vai diminuindo ele. Então, por isso que muitas vezes, quando eles gravam, ele trava no seu computador. Então, o que acontece? Se eles gravassem todo o DVD em 2x, isso é de 8, só que vai diminuindo. Só que você nunca vai chegar em 2x, porque para seu computador chegar em 2x, ele tem que estar muito velho. E o CD, que eles gravam em 52x, ele vai perdendo a minha qualidade. Se eles gravassem os CDs em 20x, vocês acham que o CD e o DVD iria travar no seu computador? Ou no seu som? Ele não ia travar. Por quê? Ele tem uma velocidade bem abaixo da velocidade máxima do seu computador. Então, o problema dos CDs piratas e dos DVDs piratas é a alta velocidade que eles gravam, e isso faz você pensar que o DVD não presta. Não é que não é, é que a qualidade de rotação dele é igual ou superior ao seu aparelho. Aí ele trava mesmo. Vocês entenderam? Então, se um dia vocês conhecerem um cara que mexe com CDs, pedir para gravar um filme para vocês, pede sempre para gravar na velocidade mínima, 2x, 20x. Vocês nunca vão ter essa dor de cabeça mais. Tranquilo? Monitor é algo que todo mundo tem. Ou é um monitor de computador, ou um monitor de notebook, ou uma televisão, né? É o componente do computador em que os dados são exibidos. É por meio deles que visualizamos as informações e o resultado de alguns comandos dados pelo computador. Hoje, os principais tipos de monitores são o CRT e os LCDs, que hoje nós temos os LEDs. Vocês já viram já um monitor CRT? Era isso. Só que nós tínhamos ele redondo, né? Meio redondo, e ele meio que quadrado. Os CRT eles são os mais quadrados. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo. Olha o CRT, o VGA, monocromático. Alguém já viu o monitor monocromático? Ele era, ele era cinza e verde. Ele era apenas duas cores. Então, aí nós temos esses monitores aqui, ó, monocromático, depois foi VGA, depois foi para o CRT, depois foi para o SVGA e o LCD, que nós temos hoje os LEDs, né? Temos uns 4Ks, essas configurações de hoje. Olha então como é que era eles. Eu já tive, só não tive esse SVGA, mas já tive o monocromático, CRT, VGA, LCD, que são os atuais. Então, qual que eram as principais vantagens desses monitores? O CRT, ele tinha uma vida, ele estragava menos, né? Ele tinha uma baixa taxa de manutenção, ele tinha uma vida útil mais longo e era mais versátil. Os LCDs, eles são, eles são mais caros, ele tem melhor qualidade, o consumo de energia dele é mínimo, e só que tem um problema, ele danifica muito fácil, porque ele estraga uma maior facilidade. Por quê? Ele tem 256 milhões de cores. Então, ele pode estragar com maior facilidade comparando aos CRTs.
Ok? Tranquilo? Posso continuar? Teclado. Você sabia que cada país, não são de jeito nenhum, é porque alguma trilha das cores foi danificado lá dentro. Pessoal, teclado. Vocês já viram algum tipo de teclado sem ser o de português? Sem ser o português? Primeiro, ele possui mais de 100 teclas, dependendo do modelo. Lembrando que nós temos teclados de cada país, ele é um formato. O nosso aqui é o ABNT2. Por exemplo, qual que é a diferença do teclado do Brasil e o teclado americano? Além de algumas posições das teclas. O que, que o teclado americano não tem que o brasileiro tem? C cedilha. Primeiro, nós temos a cedilha, os Estados Unidos não tem. E uma outra coisa muito importante, vocês já leram ou já viram um texto em inglês? Sim ou não, pessoal? Vocês já perceberam que ele não tem acentos? Ele não tem acentos. Então, por isso, cada país ele tem um teclado, tem um formato de moeda e assim por diante. E quem já viu esses teclados que eu estou mostrando agora na tela? Alguém já utilizou um teclado desse? Esse pretinho aqui que é mais novo é o PS2. Que hoje nós temos hoje quase todos USBs. E esses outros aqui são teclados, principalmente aqueles computadores monocromáticos e VGA. Olha como é que eram os teclados. Esses teclados são estilo americano. Você pode notar que esse aqui onde eu estou usando, passando o mouse, ele tem muito menos teclas que o pretinho. Não é verdade? Ou seja, os teclados de hoje têm muito mais funções. Então, nós tivemos o USB, que é os atuais, PS2, que é um antecessor. O teclado vem evoluindo e adaptando as várias tecnologias. Hoje tem teclado, tem Wi-Fi, você clica nele, abre o Wi-Fi, você clica nele, abre a internet. Então, cada vez tem mais funções os teclados. Aqui eu não vou entrar em detalhes, tem alguns formatos de teclados, o flex, aquele que você mexe com ele, o ergométrico, que é aquele que ele é um pouquinho inclinado para a posição das mãos, para não dar o ler, né? Aquela parte de digitar sempre a mesma posição, então ele tem um formato um pouquinho diferente, e assim por diante. O mouse é usado para apontar, selecionar, arrastar objetos na tela do micro, ativar comandos e funções. Ele foi criado com o objetivo de facilitar a manipulação de ambientes gráficos. Vocês já viram esses mouses? Vocês estão acostumados com USB, sem fio. Vocês já viram esses? O primeiro já, né? Que é PS2, né? Que é igual aquele teclado pretinho, PS2. Esse aí tanto de cima. Todos eles tinham uma bolinha embaixo, que é o que chamava de screw. Ou seja, ele não é igual os mouses os mouses de hoje, tem aquele laser vermelho embaixo. Ele era com uma bolinha. Então, esse aqui é PS2, esse aqui é serial, esse branquinho aqui.
redondinho embaixo. E esse quadradinho é paralelo, ou seja, eu já tive esse aqui, o PS2, já tive o serial. O único que eu não tive até hoje foi o paralelo. Tranquilos? Podemos continuar? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? O mais interessante são as fotos antigas, né, pessoal? As imagens antigas de peças de computador, né, que chamam atenção, né? Placa-mãe, do inglês motherboard. Mother, mãe, board, placa. Também chamado em inglês de mainboard. É a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, processador, memória, HD, placas de vídeo, entre tudo que tem no computador, ele é encaixado na placa-mãe. Até naquelas entradinhas que nós temos no gabinete na frente, ele é também interligado na placa-mãe. Então, tudo que você adiciona no computador, ele passa pela placa-mãe. Além de permitir o tráfego de informações, a placa-mãe alimenta alguns periféricos, como a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação. E eu tenho aqui alguns modelos de placas-mães. Esse aqui, vocês já viram? Já, Alex? E esse aqui? Também. Agora, essa última é top, né? São as placas-mães atuais. Alex, você que já viu as outras duas anteriores, as placas-mães evoluíram? Muito. Alex, talvez a Laia não tenha essa noção. Essa primeira placa-mãe, nada existe mais. As memórias eram memórias EDO. Olha o tamanhozinho do cooler do processador. Placa PCI. A única que existem até hoje são as placas PCIs. Placa ISA. Ou seja, vocês vão notar que essa placa-mãe aqui, primeira aqui, ela só tinha uma coisa que conectava nele, que era o mouse, desculpa, o teclado. Todos os outros, eles tinham que ser encaixados na placa-mãe, por meio de rabicho. Essa segunda placa-mãe, a memória já é DIMM. Olha para vocês verem, pessoal. Eu estou mostrando 3 gerações de memória. Memória EDO, no primeiro. Memória DIMM, que é no segundo. Aqui, nós ainda tínhamos algumas entradas ISA, PCIs. Ainda tinha, menos que poucos, a ISA, placa ISA. Só que nós já tínhamos já USBs, entrada paralela, entrada game, conectores de teclado e mouse. Então ele já era um pouquinho mais sofisticado, comparando ao primeiro. E esse terceiro aí, que são as placas mães mais atuais, elas não têm mais ISA, elas não têm mais PCI, a memória já é DDR, processador os mais atuais. Eles podem colocar cooler à base da água, cooler. Essa primeira, Alair, essa primeira aqui, eu tive um computador com esse processador. Esse computador, ele era o famoso 486 DX400. Ele chegou no Brasil por volta de 1991, 92.
93, mais ou menos. Eu tive esse computador em 98. Meu primeiro computador era um 486 DX400 com 16 MB de memória. Era memória Edo. Eu tinha 2 pentes de 8 MB. Você já imaginou? 8 MB. Nesse computador mais novo que esse último aqui, uma placa de memória nela, ela é de 4.096 MB. Só uma memória de 8 GB, de 4 GB. Aqui eu tinha 16 MB. Aqui é 4.096 MB. Olha a diferença. 4.096 para 16. Olha o tanto que ele evoluiu. Em pouco mais de menos de 30 anos. Na verdade, pouco mais de 20, né, claro. Placas de expansão. O que são placas de expansão? São as placas que encaixamos nas placas mães para expandir ela. Podemos colocar uma placa de vídeo, que chamamos de acelerador gráfico, uma placa de rede, para não usar a rede do computador, placa de som, ou seja, nós podemos colocar vários recursos no computador durante o tempo. Só que durante muito tempo nós tivemos as placas de fax modem, que eram as famosas internets discadas, que hoje não existe mais, né? Hoje todas as internets hoje são banda larga, né? De alta velocidade. Nem tanto, mas comparando essas aí, porque, por exemplo, na minha casa, por exemplo, eu tenho uma internet de 200 mega. Esse, esse fax modem era 33 kbytes. Ou seja, a minha internet é de 200 mil kbytes. E o fax modem era 33 kbytes. Imagina 33 para 200 mil. É a mesma coisa, eu ter R$ 33 e precisar de 200 mil. A diferença é gritante, né? Até aí, tudo bem? CPU ou processador? Agora sim. Não existe, quando vai mandar consertar seu computador, eu vou mandar consertar a minha CPU. Não. Você vai mandar consertar o seu computador. A CPU, ele é conhecido como processador. Ele é considerado o cérebro do computador, pois é o componente responsável por todo o fluxo de informações de um micro. Ou seja, todas as informações passam por ela. Hoje nós temos dois grandes concorrentes, a AMD e a Intel. Comparando o computador a um carro, o processador seria o motor. Quanto melhor é o motor de um carro, melhor será o seu desempenho. A mesma coisa que acontece com o processador. Eu falo sempre para os meus clientes, tenho muitos clientes na área de informática, que eu preciso, quando eu vou montar um computador, eu tenho que ter duas peças principais: processador e memória. Se eu tenho um bom processador e uma boa memória, eu terei um bom motor. Não adianta ter uma carcaça boa e ter um motor fraco. Então, quando eu vou montar um computador, eu não importo com marca de HD, eu não importo com marca de placa-mãe, mas o processador e a memória tem que ser ótimas qualidades e compatíveis com ela. Ou seja, melhor placa-mãe, melhor processador. Pessoal, esse aqui são os primeiros processadores que foram criados. Não é uma das mais caras, é a mais cara. Tem processador que custa 5 mil, 1.000, 2.000, depende do que você vai pegar. Placa-mãe você acha de 400, 500, 600, dependendo do modelo. Pessoal, esse aqui é um processador 486. Meu primeiro computador foi esse processador. Depois nós tivemos o 586, que foi uma pequena evolução. O K6 foi o meu segundo computador. E o Celeron foi depois. Eu tive todos esses computadores
entre o final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Olhe para vocês como é que eram esses processadores. E como é que são eles agora? Pessoal, olha a diferença dos processadores. Primeiro era cheio de pinos. Se entortasse um pino, já era. Olha de hoje. A AMD e a Intel. Então, nós temos vários tipos. Eu peguei aqui uma foto aqui que tem o Core i7, Core 2 Extreme. Esses aqui, esses dois Intel já saiu de linha. O Intel Core i7 não. Aqui o Phenom X3, a maioria já saiu de linha, mas comparando às primeiras fotos, já houve uma grande evolução. Imagina os mais novos. Memória. Com certeza você já ouviu falar que esse termo do mundo da informática, talvez em frases como essa. Preciso aumentar a memória do meu micro. Não consegui instalar um jogo em minha máquina por causa da memória. Pois é, a memória é um termo muito utilizado no computador e que vem é um dos componentes mencionados. A palavra memória não é um termo exclusivo da informática. Você lembra que eu falei agora para vocês que para ter um bom processador precisa de uma boa memória? Memória é a capacidade de armazenamento de informações em um meio físico. Pessoal, a memória ele só funciona quando está executando alguma coisa. Quando estou digitando um texto, por exemplo, todo o texto está na memória do computador. Quando eu salvo, ele vai para o HD. Ou seja, enquanto estou digitando, ele fica na memória virtual do computador. Então, igual eu falei para vocês inicialmente, para ter um bom processador, eu preciso ter uma boa memória. Pessoal, olha as memórias iniciais. Essa aqui é o chipset, memória, essas outras duas aqui é a memória EDU. Na verdade, essas três aqui, EDU, e essas outras duas de baixo, memória DIMM, que foram, que na verdade nenhum desses aqui utiliza mais. E hoje, atualmente, nós temos DDR1, 2, 3 e 4. A DDR1, que é a DDR, a frequência dele, deixa eu até aumentar aqui o zoom aqui para mim não falar algo errado. A DDR1, ele chegou até a frequência 266, 400. Maior é a frequência, mais rápido é a memória. DDR2, ele começou na DDR 400, chegou até a 667. DDR3, ele chegou da DR 800, frequência 800, até 1066. E DDR4, ele é de 1600 até 2266, uma coisa assim. Hoje, os computadores novos, todos são DDR4. Quem tem computador novo, pessoal? De uns 3 anos para trás, para cá. Olha lá aí. Nem computador tem? Então, hoje, qualquer computador que você for comprar novo, ele é a memória DDR4. Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Foi tranquilo o conteúdo? Pessoal, seguinte. Eu postei, claro que nós não vamos responder aqui agora, 5 atividades, 5 questões para vocês fazerem. Vocês vão fazer lá na plataforma que eu coloquei. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida?
A aula está bem tranquila de hoje? Beleza. Amanhã nós vamos falar sobre software. Hoje nós vamos de hardware. Amanhã nós vamos falar de software. Tá bom? Eu vou postar novamente aqui o link do Classroom para vocês, quem não acessou, acessar. E vou postar no grupo também sobre ele. Tá bom? Eu vou gravar, eu vou parar a gravação agora. Eu vou estar gravando conteúdo e vou postar no grupo lá o vídeo no YouTube. Agora até meio-dia mais ou menos, eu vou estar online. Caso vocês precisarem tirar alguma dúvida, pode me chamar, ok? Então tá bom então. Deixa eu parar a gravação.